Saudações, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos de volta ao canal Acupuntura do Mestre Tung. Meu nome é Flávio Ferreira, sou especialista na acupuntura do Mestre Tung e hoje convido a vocês para que possamos estudar um pouco de um ponto bem legal da acupuntura do Mestre Tung, que é o ponto 3316, também conhecido por Monte Sinuoso. Fique comigo nesse vídeo e vamos estudar juntos e entender o porquê da importância desse ponto. O ponto 3316, ele é um ponto bastante utilizado na acupuntura do Mestre Tung, quando o paciente apresenta assim um início de um resfriado ou já está acometido por uma pneumonia, tosse ou ainda em quadros de asma. Ele está localizado na região do braço e, para quem estuda a medicina tradicional chinesa, na acupuntura sistêmica, equivale ao ponto P5, também conhecido por Xizé. Xizé, na tradução livre, seria o poço do cotovelo, porque ele se encontra localizado na região do braço, a posição anatômica dele é na região do braço, e está na margem lateral do bíceps. Então nós temos aqui o final da região do bíceps, lateralmente a ele, fazendo alusão ao poço do cotovelo, próximo ao tendão, está localizado o ponto 3316. Conforme vocês podem verificar na imagem, fica bem mais claro a localização dele, para que os senhores possam posteriormente utilizar na sua prática clínica. Importante ressaltar também que esse ponto, o 3316, ele está localizado no meridiano do pulmão, até porque essa é a importância na utilização dele para as doenças respiratórias. E a área reflexa da utilização desse ponto, quando você usa esse ponto, o reflexo se dá exatamente na região do pulmão, mas também ocorre uma ação na região do coração, como veremos posteriormente. Se trata de um ponto água do pulmão, então nós temos essa referência quando se trata da medicina tradicional chinesa, é um ponto água do Zangfu do pulmão. Trataremos agora em relação às indicações clínicas para o ponto 3316. Tem uma particularidade muito interessante nesse ponto, que a ação desse ponto atua em 3 grandes áreas, a saber, a primeira seria a área de tendão. Conforme a gente pode verificar na imagem, existe uma máxima na medicina tradicional chinesa que diz que tendão trata tendão. E o ponto 3316, ele é indicado quando a pessoa não consegue levantar o braço acima da altura dos ombros, ou ainda também em problemas relacionados ao cotovelo, bem como síndrome do carpo e espasmos nos dedos. Essa seria a primeira indicação clínica, referente aos tendões. A segunda indicação clínica, conforme mencionado no início do vídeo, é a atuação forte em doenças respiratórias, em patologias respiratórias que envolvem o pulmão. Entre elas está a asma, a gripe comum, a tosse, a pneumonia, enfisema, amidalite, entre outros, conforme podemos vislumbrar aqui no quadro de apoio. E por último, temos também uma atuação no coração. Nós vimos que uma das áreas reflexas do ponto 3316 é o coração. Então, portanto, esse ponto também atua em pacientes acometidos por
palpitação ou ainda infarto agudo do miocárdio. Trataremos agora de algumas particularidades de aplicação do ponto 3316. Conforme visto, é uma região localizada próximo do cotovelo, a região da margem lateral, e se o acupunturista puder apalpar essa região, vai perceber que é uma região bastante sensível, causando inclusive alguma dor conforme a pressão na palpação. É interessante que o agulhamento seja feito da seguinte forma: a melhor doutrina indica uma profundidade de meio a 1 tsum da agulha nessa região. Alguns autores indicam também a possibilidade de se realizar sangria nessa região. Com respeito a esse procedimento, é preciso ter alguma cautela em relação à passagem da artéria pelo local. Então, se o terapeuta, o acupunturista, preferir realizar a sangria, essa deverá ser feita em uma veia, localizar uma veia na região e realizar a sangria com todas as precauções que o procedimento indica. Também em relação ao ponto 3316, é importante ressaltar que existem algumas combinações que são clássicas na utilização desse ponto. Por exemplo, para o paciente acometido por um resfriado ou uma gripe. Então, existe ali uma deficiência de pulmão. É interessante a utilização do ponto conhecido na medicina, na acupuntura do mestre Tung, como ponto 4 cavalos, onde será feito a inserção das agulhas na região da perna, conforme se verifica aqui na figura ao lado. Nós temos a utilização do ponto 8817 e 8819. Outra combinação clássica bem interessante diz respeito ao paciente asmático, em especial aquele paciente que você vislumbrou na sua anamnese que a asma é oriunda de uma deficiência de rim. Aí nós vamos utilizar, além do ponto 3316, uma combinação com os pontos 10, 10, 19 e 10, 10, 20, que estão situados na região da face. Tanto o 10, 10, 19 quanto o 10, 10, 20, como vocês podem ver aqui na figura de apoio, eles estão localizados abaixo do lábio inferior. E com uma particularidade para realizar o agulhamento, você vai fazer um pinçamento na região do lábio inferior, um pinçamento com os dois dedos, o indicador e o polegar, e vai fazer o agulhamento superficial, de fora para dentro, meio tsum. Então é feito o pinçamento e a agulha vem nesse sentido, de fora para dentro, lembrando que é um agulhamento superficial e que não ultrapasse a profundidade de meio tsum, ou seja, a metade da distância no polegar, conforme estão as orientações nesta imagem de apoio. Nós podemos utilizar como as referências para a aplicação do ponto. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, esse foi o vídeo do ponto 3316. Espero que tenham gostado. Se gostaram, solicito que compartilhem com seus amigos que são acupunturistas, estudantes da medicina tradicional chinesa, para que possa o nosso canal cada vez mais ganhar mais adeptos e ter projeção com outras edições que possam colaborar para o nosso engrandecimento profissional. Fica aqui o meu grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.